Olá, eu sou Wilze Adorno e nós estamos aqui para mais um Pais de Atitude, um programa que tem abençoado a sua maternidade, a sua paternidade, feito com que muitos pais se despertem para ter uma atitude correta em relação à criação dos seus filhos. E já pega esse vídeo, compartilha com todos os pais que você conhece, que eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave na vida deles. Curte aqui, se inscreve no canal, que aqui você vai receber muito conteúdo, muita direção de Deus para abençoar a sua vida e a sua criação de filhos. Amém? Hoje nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor para as crianças. As 5 linguagens do amor é um livro bem conhecido do autor Gary Chapman e, a priori, ele escreveu esse livro sobre as 5 linguagens do amor aplicada ao casamento. E, posteriormente, ele desenvolveu as 5 linguagens do amor das crianças para o relacionamento entre pais e filhos. E esse livro é, sem sombra de dúvidas, uma bênção para todos nós, reforçando a importância de conhecermos e identificarmos a nossa linguagem de amor e a linguagem de amor das nossas crianças. E é sobre ele que nós vamos falar, a fim de aprendermos mais sobre como que nós podemos nos conectar com a próxima geração. Sabemos que muitas vezes nós podemos amar, mas não demonstrar esse amor da forma certa, porque simplesmente não estamos comunicando na linguagem exata desse nosso filho. Então, daí a importância de conhecermos qual é a linguagem de amor do nosso filho, para que ele não apenas ouça de nós, eu te amo, mas que ele se sinta de fato amado. E a conexão entre as gerações é algo que o Senhor valoriza demais na sua palavra. Em vários textos bíblicos a gente encontra o Senhor reforçando, o Senhor falando sobre a importância da geração. Deus, ele é conhecido como o Deus de gerações, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do avô, do pai e do filho, porque ele valoriza essa conexão. O Senhor reforça essa importância em todos os textos da Bíblia, onde a gente vê falando sobre fale aos seus filhos, comunique à próxima geração. E para a gente ter isso, para a gente viver realmente um Deus geracional, a gente precisa se conectar, amando e se fazendo sentir que é amado pelos nossos filhos. Nós vemos na palavra de Deus, em muitos textos bíblicos, Deus falando sobre a importância da geração. Deus, ele é um Deus geracional. A gente já vê isso logo quando ele chama Abraão e quando ele libera sobre Abraão a promessa de que ele seria um Deus, que seria o Deus dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. E Deus, a partir de então, ele é conhecido como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por que Deus não era apenas o Deus de Abraão? Por que Deus não era apenas o Deus de Isaque ou o Deus de Jacó? Porque Deus, ele é um Deus de geração em geração. Um Deus que é o Deus do avô, do pai e do filho. Então, Deus valoriza a geração. E quando nós olhamos para o último livro da Bíblia, Malaquias, em Malaquias 4, versículo 6, ali num dos últimos versículos, a gente encontra o desejo do coração do Senhor. Que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos e o dos filhos aos seus pais. E quando a gente fala sobre isso, é importante que a gente entenda que nos últimos momentos da nossa vida, sempre as últimas palavras, elas são aquelas mais importantes. E por que nos últimos versículos do Antigo Testamento, o Senhor não falou, por exemplo, sobre um grande milagre? Porque ali ele estava expressando realmente o que ele valorizava, o que é de fato muito importante, que é o Deus geracional, que é a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse é o desejo do Senhor. E para que isso aconteça, nós precisamos conectar corações. Para que o coração do pai se converta ao coração do filho ao pai, os corações precisam ser conectados. Eu sei que muitas vezes a gente fala de próxima geração, quando a gente fala de Deus de gerações, a gente tem uma ideia de que isso está muito distante.
A gente tem uma ideia, quando a gente fala que as crianças serão a próxima geração, a gente tem uma ideia de que isso vai demorar muito tempo, mas deixa eu te dizer algo muito importante. Para muitos, os próximos 5 anos já serão cruciais para determinar o rumo da próxima geração. Então, muitos de vocês só têm 5 anos pela frente que vai determinar o rumo dos seus filhos, de quem seus filhos serão. Muito do que você vai viver com eles vai determinar o tipo de adultos que eles serão daqui a pouco tempo. E às vezes a gente acha que, meu filho ainda é pequeno, ele tem só 2 anos. Pois deixa eu te dizer, você só tem mais 4 anos da primeira infância dele. E esse tempo não volta. E às vezes você pensa, ainda tenho muito tempo pela frente. Nós não temos, nós temos pouco tempo pela frente. É importante que a gente tenha essa urgência para nós entendermos que o tempo de conectar, o tempo que nós temos para conectar com nossos filhos é agora. Não dá para você deixar isso para depois. O tempo de conexão é o presente. Ele precisa ser feito hoje. Não dá para você pensar que ainda tem muitos anos pela frente, porque nós não temos. Nós só temos a infância ali, os 12 primeiros anos de vida de uma pessoa, para gerar essa conexão profunda com ela. Mas então, pastora, eu entendi que eu preciso me conectar com meu filho. Eu entendi que Deus, ele é um Deus que valoriza essa conexão de geração em geração, que ele valoriza isso, aquilo que é geracional. E agora, o que eu preciso fazer? Se o que eu preciso fazer precisa ser feito agora, o que eu preciso fazer para conectar com o coração do meu filho hoje? É importante você entender que existem necessidades básicas. Aí a gente já se lembra até de um outro livro que eu quero indicar para vocês, do John Drescher, que é As 7 Necessidades Básicas da Criança. Um livro muito bom também, que vai falar sobre algumas necessidades que toda criança ela precisa ser suprida. Vale muito a leitura. E lembrando disso, essas crianças elas têm algumas necessidades e elas têm uma dessas necessidades mais claras, é a necessidade de se sentir amado. Não basta a gente apenas falar para essas crianças que nós os amamos. Elas precisam sentir que nós os amamos. Há uma grande diferença entre você falar para o seu filho, filho, eu te amo, e o seu filho dizer, pai, eu me sinto amado. Mãe, eu sinto que você me ama. Nós precisamos demonstrar amor para os nossos filhos como eles precisam. Não basta apenas falar, eu te amo, e a gente não demonstrar o amor da forma que eles necessitam ser amados. Então, todos nós possuímos um tanque emocional que precisa ser abastecido. À medida que essa criança ela é mais abastecida, a gente começa a perceber uma criança mais fácil de se relacionar, uma criança mais compreensiva, uma criança mais calma, uma criança mais tranquila, uma criança mais feliz, uma criança que ajuda mais, que é mais colaborativa. Então, é muito importante essa criança ter o seu tanque emocional cheio, ela se sentir amada. A criança que se sente amada, ela vai externalizar isso, ela vai exteriorizar isso, vai exteriorizar o que há de melhor dentro dela. Ela vai começar a demonstrar tudo o que há de bom dentro dela. Há uma tendência nos dias de hoje de nós culparmos as crianças, a gente culpar às vezes até diagnósticos, né? E a gente meio que se eximir da responsabilidade de fazer essa criança externalizar aquilo que ela tem de melhor. Muitas vezes a criança está demonstrando o que há de pior nela, né, entre aspas, ela às vezes está sendo muito reativa, agressiva, uma criança desobediente, uma criança reclamona, e às vezes a gente acha que isso é só dessa criança, mas não. Isso muitas vezes está demonstrando que o tanque emocional dessa criança está vazio, o tanque emocional dela precisa ser abastecido. Então, nós como pais temos a responsabilidade de encher o tanque emocional dos nossos filhos, de garantir para eles que eles são amados e de fazê-los se sentirem amados, a fim de que eles exteriorizem, de que eles coloquem para fora, né, expressem aquilo que há de melhor dentro deles. Que eles
sejam, que eles mostrem a sua melhor versão. A gente costuma falar sobre isso, né? Então, se você quer a melhor versão do seu filho, aquilo que há de melhor dentro dele, você precisa encher o tanque emocional dele. Ele precisa se sentir amado. Uma criança que se sente amada, ela vai ser fácil de orientar, fácil de disciplinar, ela vai receber melhor a correção, vai receber com o coração mais aberto, quando necessário, uma disciplina. E muito melhor, ela vai receber isso com um coração muito mais aberto do que uma criança que está com o seu tanque emocional vazio. Quanto mais você enche um tanque emocional de uma criança, quanto mais ela se sente amada, mais ela vai entender que quando você a corrige, é para o bem dela. Quanto menos essa criança se sentir amada, nos momentos de correções, no momento que você liberar algum direcionamento para ela, ela vai ser mais reativa àquilo. Então, é muito comum a gente ver, às vezes, uma criança que ela está com o seu tanque emocional vazio, ela não se sente amada, ela não está se sentindo querida ali pelos seus pais. É muito comum de o pai, em algum momento, falar para ela: mas filha, você errou nisso. Você colocou a sua roupa errada. Ela começa a externalizar. Porque tudo que eu faço está errado. Nada do que eu faço está bem feito. E às vezes, naquele momento, a gente já acha que pode ser um exagero, que essa criança está externalizando ali. Que absurdo, está exagerando. Mas muitas vezes, o que ela está verbalizando é uma necessidade que há dentro dela. Estou com meu tanque emocional vazio. Então, qualquer coisa que você me fala, é como se estivesse sacando do seu limite. Pense no seu filho como realmente um banco. Você deposita, e à medida que você deposita amor, à medida que você o ama e ele se sente amado, quando você precisa fazer um saque através de uma disciplina, de uma correção, você tem crédito ali para você tirar. Se você não deposita esse amor, se você não investe nessa linguagem de amor, que eu vou compartilhar quais são essas linguagens aqui, se a gente não investe nisso, quando a gente vai fazer essa disciplina, quando a gente está fazendo esse saque ali, ele vai entrar no limite, ele não tem de onde tirar esse saldo. Então, com certeza, essa criança ela vai sentir muito mais e vai levar, não de uma forma positiva, mas às vezes até negativa, a sua repreensão. Então, nós precisamos regar essa planta, para que essa planta receba adubo também ali na terra, né? Receba água, receba todos os nutrientes que ela precisa para ela crescer, e só então a gente retirar os frutos que a gente precisa retirar ali dessa planta. Ela precisa ser cuidada. Não dá para você só querer sacar. A gente precisa depositar muito na vida dos nossos filhos. Então, agora é o momento. Como que nós depositamos na vida dos nossos filhos? Sabemos que a gente precisa amar, e não apenas amar da boca para fora, mas demonstrar, garantindo que essa criança ela se sinta amada. Como que eu vou ter essa certeza, Wilson? Então, é aí que entra essa teoria das 5 linguagens do amor, onde a gente entende que todas as pessoas, elas têm essas 5 linguagens, pelo menos essas 5 linguagens, 5 expressões, 5 formas de se sentir amada e de amar o outro. Todo mundo tem as 5. Entretanto, de 2 a 3, de 1 a 3 linguagens serão mais evidentes, elas vão ser mais destacadas. Então, todos nós nos sentimos amados em todos os momentos, assim que a gente sente uma dessas linguagens de amor. Vou dar um exemplo aqui. Sempre que você ganha um presente, você vai se sentir amado também. Mas, muitas vezes, essa pode não ser a sua primeira e a sua principal linguagem do amor. E, às vezes, com os nossos filhos, essa pode não ser a principal linguagem de amor dele, e você está expressando que o ama, dando presentes para ele, enquanto a linguagem de amor dele é tempo de qualidade. Então, você está expressando o seu amor de uma forma, sendo que a forma que ele se sente amado é diferente. É como se vocês estivessem falando línguas diferentes. Isso não gera conexão. Para haver conexão, a língua precisa ser a mesma. Não tem como eu me conectar com um americano, eu falando português o tempo todo e ele falando em inglês o tempo todo.
a conexão não vai acontecer. Em algum momento a gente precisa falar a mesma língua, em algum momento a gente precisa se fazer compreendido ali um pelo outro para que a gente se conecte. Então, para nós nos conectarmos com a próxima geração, para você se conectar com a próxima geração, o que você vai precisar fazer? Falar a mesma língua que o seu filho fala. Pastor, eu tenho 5 filhos. Os 5 filhos terão expressões de linguagem de amor diferentes. Cada um é um ser indivíduo, então a gente precisa conhecer cada um dos filhos. E eu acho interessante que o autor no livro, ele até compartilha algo importante sobre isso. Ele fala, às vezes os pais alegam, nossa, mas eu criei os filhos da mesma maneira. Eu tenho 5 filhos, criei os 5 iguais, mas eles são diferentes. E não deu certo com um, deu certo com o outro, não deu. Exatamente. O problema está em ter criado eles da mesma forma. E não dá. São filhos diferentes que exigem uma atenção diferente, que têm linguagens e expressões de amor diferentes. Então, é fundamental que a gente conheça cada um dos nossos filhos. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês essas 5 linguagens do amor que Gary Chapman ele apresenta. E você vai comigo, a partir daquilo que eu vou compartilhar aqui, você vai procurar entender e identificar o seu filho. Qual dessas linguagens será que o meu filho mais destaca? Lembrando que você vai ver que em todas elas, o seu filho, com certeza, em algum momento, ele vai se identificar. Por exemplo, todo mundo gosta de ganhar presente. Todas as crianças, elas vão amar ganhar presente em algum momento. Mas você vai prestar atenção que tem algumas dessas características aqui que você vai perceber que quando eu faço isso com o meu filho, quando você usa essa linguagem, por exemplo, tempo de qualidade. Quando eu fico muito tempo com meu filho, eu percebo ele mais aberto, eu percebo ele mais carinhoso, ele mais tranquilo. Então, perceba exatamente como o seu filho reage diante dessas expressões de amor. E aí, depois de hoje, você vai também colocar isso em prática. Expressando essas linguagens de amor para os seus filhos, para que você comece a entender qual é a principal linguagem de amor dele, para que você possa amá-lo exatamente como ele precisa e assim você possa se conectar com ele. Amém? Então vamos lá. A primeira linguagem de amor é o toque físico. Essa é com certeza uma das linguagens, uma das expressões que a gente mais conhece. O abraço, o beijo, o carinho, o afago. Então isso daqui é fundamental. Quer dizer que só algumas crianças vão precisar de beijo? Só algumas crianças vão precisar de abraço? Não, todos precisam, gente. Isso é importante. Mas tem algumas crianças que elas se sentem mais amadas através do toque físico. É aquela criança que é mais grudinho, aquela criança que quer colo o tempo todo, aquela criança que pede um abraço, um beijo, chega em você, começa a mexer no seu cabelo, chega em você, começa a fazer um carinho. Isso daqui, geralmente a criança ela já expressa isso para você e ela vai sentir essa necessidade também de ser amada dessa forma. E isso é importante você identificar se o seu filho ele possui essa linguagem de amor, porque se você não chegar, por exemplo, chegou do trabalho em casa, se você não chegar e você der um abraço nessa criança, beijos, tirar um tempo para você encher essa criança de beijo, ficar fazendo carinho, são gestos simples. Durante o dia, você olha para ele, começa a passar a mão no cabelo dele, coloca o cabelo de trás da orelha dessa criança, começa a fazer um carinho na cabeça. Se durante o dia você não brinca de fazer cosquinhas nele, se você não tem essa conexão, você vai provavelmente falhar na demonstração de amor para o seu filho. Então é importante você demonstrar o seu amor dessa forma e identificar se o seu filho tem essa principal característica, essa principal linguagem de amor, você retribuir dessa forma. Então, aqui, você vai entender que você vai demonstrar segurança para o seu filho no simples fato de dar um abraço nele antes dele entrar para a escola. Quando essa criança ela tem essa linguagem de amor muito forte, o abraço, o beijo que você dá, o pegar na mão dessa criança em algum momento, às vezes está assistindo um filme e pegar na mão dele do lado, às vezes na hora que ele está ansioso, nervoso para uma prova, você ficar com ele abraçando por um tempo. Essas expressões de amor vão trazer para ele segurança, vão encher o tanque emocional do seu filho. A segunda linguagem de amor são as palavras de afirmação. São os elogios, as afirmações verbais que você vai falar para a sua criança. Aquilo que durante o dia ali você vai afirmar a respeito dela.
Isso daqui, gente, é muito importante, né? Você deve identificar, eu tenho... essa é a minha linguagem de amor, então é fácil para mim também falar sobre isso. O quanto é importante para mim receber nossa, parabéns, isso aqui foi muito bom. O quanto eu me sinto amada quando eu recebo uma palavra de afirmação. Gostei disso que você fez. Nossa, isso daqui foi muito bom. Para mim, eu tenho essa linguagem, e para mim também é muito fácil eu usar essa linguagem com os meus filhos, com o meu marido. E é fácil, e é importante você identificar se os seus filhos também possuem essa linguagem. Porque aí o reforço positivo, ele vai ser fundamental. Tá fazendo atividade? Nossa, filho, muito bem, sua letra tá linda. Conseguiu fazer alguma coisa? Eu lembro que a minha filha agora, ela tá num momento de desfraude, né? Ela tem 2 aninhos e ela tá desfraudando. E aí ela chega pra mim, mamãe, fiz xixi no vaso. E naquele momento eu, parabéns, filha! E eu já percebi que essa já é uma linguagem de amor da minha pequenininha. Ela gosta muito, ela se sente muito bem quando eu reafirmo para ela quem ela é, reafirmo para ela aquilo que ela fez de bom. Então, essas palavras de afirmação são importantes. Se você percebe que o seu filho tem essa linguagem, procure pelo menos 3 vezes ao dia ter momentos de afirmação para ele. Reforçar as qualidades que ele tem, reforçar o que você sente por ele. Né, filho, você sabia que você é o meu filho amado? Você sabia que eu orei e pedi muito para Deus me dar você? Isso aqui gera uma conexão profunda entre você e o seu filho. Então, para essas crianças, principalmente para essas crianças, nós pais precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras no momento de correção. E eu já começo a perceber isso mesmo da minha pititica, né? Porque ela, mesmo sendo pequenininha, na hora da correção, para ela dói muito mais. Porque na hora que eu chamo a atenção dela, meu Deus, para ela parece que você bateu. Tanto que é intenso para ela. Por quê? Porque a palavra de afirmação é a linguagem dela. Então, no momento que eu uso palavras mais pesadas ali, aquilo dói, machuca muito. Então, tenha muito cuidado. Então, às vezes, você tem algum filho que você acha que ele é muito sensível na hora que você fala. Às vezes fala, meu Deus, só falei isso, já começou a chorar. Mas é porque pode ser que a forma dele se sentir amado é através de uma palavra de afirmação. Então, o que você fala para ele, às vezes dói muito mais. Então, muito cuidado. Ele pode não se sentir amado, deixar de se sentir amado por isso. E eu preciso compartilhar algo. Já foi resolvido na minha vida, na minha infância, mas isso foi algo que marcou na minha infância. Por eu ter essa linguagem de amor, que é palavras de afirmação, na minha infância eu me lembro de uma vez que eu tinha por volta de 7 anos de idade, 7, 8 anos, a minha mãe me mandou picar o tomate para salada. E eu piquei o tomate para salada. Quando nós nos sentamos à mesa e fomos todos comer, o meu pai olhou o tomate e falou assim, meu Deus, que tomate feio, todo destruído. Quem foi que fez isso? Gente, aquele momento, eu saí da mesa chorando, fui pro meu quarto. Como se fosse, assim, o fim do mundo. Meu pai, na maior inocência, não tinha nem noção que eu que tinha cortado, ele não sabia daquilo que ele estava fazendo. Mas aquelas palavras doeram muito em mim. E foi importante passar por um processo de cura depois. Eu sei que às vezes a gente pensa, nossa, parece que foi uma coisa tão simples. Mas aquilo tinha tudo a ver com a minha identidade também. Porque eu me senti o quê? Meu pai me critica, meu pai não valoriza o que eu faço, o que eu faço não é tão bom para o meu pai. Então, muito cuidado, a gente precisa ter muito cuidado. Hoje, graças a Deus, né, tô sarada, tô muito bem com meu pai, mas é importante a gente ter esse cuidado com os nossos filhos. Então, deixe bem claro que o seu desapontamento é com a atitude dessa criança e não com ela. Então, com crianças, principalmente com crianças que têm muito forte essa linguagem de amor, deixe bem claro, olha, é sobre isso daqui, sobre a sua atitude, o que você fez, não o que você é. Você é meu filho amado, você é querido. Agora, essa atitude, isso aqui que você faz, isso não é correto, isso aqui não está certo, vamos alinhar isso aqui, amém? Isso aqui é fundamental. Então, algumas sugestões para você que tem filhos com essa linguagem de amor. Faça bilhetes, envie mensagens, parabenize, fale sobre ela na frente dos outros. Olha, fulano, sabia que o Tito tirou nota 10? Enfim, né? Tô dando um exemplo aqui. Isso aqui é importante. Diga sempre palavras de encorajamento. Você vai conseguir, mesmo diante de, vou fazer uma prova. Não, Deus vai te ajudar. Você é estudioso, você vai se dar bem. Isso é importante.
A terceira linguagem de amor é tempo de qualidade. Essa aqui, eu preciso reforçar que todas as crianças têm essa expressão de amor. Elas têm essa necessidade de serem abastecidas no seu tanque com tempo de qualidade. Não dá para você falar, não, meu filho não tem essa linguagem de amor de tempo de qualidade. Então, eu não preciso ter tempo de qualidade com ele. Posso só liberar a palavra de afirmação, só dar um presente e pronto, já tá bom. Não, todos necessitam. Aí a gente fala até de uma necessidade, que é a necessidade de atenção, a necessidade de tempo, a necessidade de discipulado. Então, isso aqui é fundamental. Fora isso, existem algumas crianças que elas têm uma necessidade maior de se sentirem amadas tendo a sua presença, tendo tempo junto com você. Então, mostre que você gosta de estar com essa criança. Se o seu filho ela tem essa linguagem de amor, mostra para ele que você tem prazer de estar com ele. Filho, sabe o que a gente vai fazer? Vamos sair só nós dois para tomar um sorvete. Filho, sabe o que a gente vai fazer agora? Vai ser só eu e você assistindo um filme. O meu filho mais velho, ele tem essa linguagem de amor, de tempo de qualidade. Então, é muito característico para ele que ele ama ficar comigo, que ele ama ter tempo só comigo ou só com o pai. Isso aqui é realmente uma necessidade para ele. Quando a gente tem menos tempo para ele disponível, quando a gente tem menos tempo de qualidade com ele, começa a ser mais reativo, o comportamento muda. Então, a gente precisa identificar isso com urgência. E quando a gente fala de tempo de qualidade, a gente fala de atenção concentrada e exclusiva. De você ter uma atenção concentrada no seu filho e exclusiva. Isso daqui, muitas vezes, rouba a oportunidade que a gente tem de se conectar com os nossos filhos através do tempo de qualidade. Muitas vezes a gente está com os nossos filhos, mas está respondendo mensagem, a gente só está de corpo presente, nosso coração mesmo está longe. Você não vai se conectar com seu filho se você estiver dessa forma. Esses dias eu vi uma foto, e nem foi só uma foto, eu vi presencialmente, né? Eu vi uma foto e depois vivi isso no parquinho. Eu estava no parquinho com os meus filhos, saímos da escola, falei, vamos passar no parquinho? E aí a gente foi no parquinho brincar. E estávamos brincando no parquinho, e enquanto eu estava com eles brincando, eu olhei um pai com outro garotinho, e o pai estava no celular o tempo todo. E o garotinho brincava sozinho no parquinho. E o pai não interagia com ele e ficava só no celular. Como se, estou tendo tempo com meu filho, fui pro parque com ele. Mas ele não estava com o filho. Ele estava apenas levando o filho estava brincando sozinho. E eu, naquele momento, eu estava me conectando com os meus filhos. É porque para mim é mais fácil? Não, porque eu decidi, naquele momento, deixar tudo para estar com eles. Então, é importante que você tenha esse tempo de qualidade, de conexão com o seu filho, de um tempo exclusivo para ele. Não apenas de um tempo fake, né, para aliviar sua consciência. Não, um tempo de verdade. E os nossos filhos, eles se sentem assim. Sabe, uma das maiores mentiras da atualidade na criação de filhos é que a quantidade não importa. O que importa é a qualidade. Você precisa ter muito cuidado com isso. Muitas vezes as pessoas pensam, não importa a quantidade de tempo que eu fico com meu filho, o que importa é a qualidade. Se eu ficar 10 minutos com qualidade, tá ótimo. Não é bem assim. A qualidade importa tanto quanto a quantidade. A quantidade também é importante. Às vezes a gente pensa que não dá necessidade de ter tempo. Sim, tem sim. É importante. Você vai me falar que o que importa vale mais 10 minutos com você do que 3, 4 horas que essa criança fica recebendo o conteúdo do YouTube? Claro que não. É importante também a quantidade. Então, quando a gente fala de tempo de qualidade, a gente também está falando de quantidade. Muitos dos comportamentos negativos das crianças, eles são decorrentes da falta de tempo de qualidade. Então, quando a linguagem da criança é essa e você nega atenção a ela, ela vai começar a pedir atenção de outra forma. Então, ela precisa de atenção, ela precisa de tempo. E se você nega isso para ela, isso afere de uma forma terrível. Ela vai começar a pedir essa atenção, talvez tendo comportamentos errados, indisciplina, sendo reativa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Se o seu filho, normalmente, costuma ter muitos comportamentos assim, pode ser uma forma dele estar chamando a sua atenção. Ei, fica comigo. Tenha tempo de qualidade comigo. Então, algumas sugestões aqui.
Senta, conversa, conta a sua própria história. Gente, o meu filho tem essa linguagem de amor, né? De tempo de qualidade. Então, quer uma coisa que ele adora? Sentar para conversar. Para eu contar as histórias de quando eu era criança, contar as minhas histórias, do que eu já fiz. Ele ama isso. Então, conte as suas histórias. Isso é importante. Assista o programa de favorito do seu filho juntos. Fala, filho, eu vou assistir junto com você. Filho, eu vou jogar videogame junto com você. Ou eu vou fazer alguma coisa, encontre alguma coisa para vocês fazerem para rir juntos, encontre algo, pergunte como que foi o dia, sente para escutar o que teve de mais legal. Eu aprendi algo com uma amiga e eu coloco em prática. Sempre na hora de dormir, aí eu pergunto ao meu filho, me conta uma coisa muito boa, muito legal que você fez hoje. E me conta uma coisa ruim que você fez hoje, que você se arrependeu, que não foi algo legal. Isso é bom para a gente gerar essa conexão com os nossos filhos. Então, ir ao parque, brincar juntos, inventar brincadeiras dentro de casa, chamar para cozinhar, chamar para te ajudar na hora que você está fazendo alguma coisa ali na sua casa. Tudo isso vai reforçar essa linguagem de amor, fazendo o seu filho se sentir amado. A quarta linguagem de amor é presentes. Quem não gosta de ganhar presentes, né, gente? Todo mundo. Mas existem realmente algumas pessoas e algumas crianças que elas vão se sentir muito amadas de uma forma ainda mais especial quando ela receber o presente. E o presente não é exatamente o que ela ganha, que é o mais importante. É o fato dela ter sido lembrada. É o fato dela ter sido pensada, né? O fato de você ter pensado nessa pessoa. Isso é o que faz ela se sentir mais amada. E o bom do presente é que a pessoa não se sente amada, essa criança não vai se sentir amada apenas no ato de ganhar, de receber aquele presente. Mas todas as vezes que ela colocar aquele anel no dedo, todas as vezes que ela vestir aquela roupa que ela ganhou, ela vai se lembrar de você e ela vai se sentir amada, mais uma vez, novamente, se lembrando do ato de amor que você teve por ela. Então, pouco importa o tamanho ou o preço do presente. O importante é que você tenha um gesto de amor verdadeiro. A criança que tem essa linguagem de amor, ela vai valorizar uma florzinha que você pegou no jardim e falou, trouxe para você. Ela vai valorizar um biscoito que você guardou para ela. Ganhou um chocolate? Eu vou deixar esse aqui para ela. E você vai e fala, filho, trouxe para você. Pequenos gestos assim, para essa criança, é algo muito valioso. Ela vai se sentir muito amada. Então, muito cuidado para você não substituir a sua presença com presente. Então, há uma tendência nossa também de a gente pensar, já que o meu filho gosta de presente, vou mostrar para ele que eu o amo dando presente. Conheço algumas pessoas que às vezes pecam muito nessa área. Por quê? Eu não posso estar presente, mas eu dou presente. Eu estava viajando, aí sempre que viaja, sempre que sai, traz algo para a criança. E você faz isso meio que na tentação, na tentativa, né, de aliviar a sua consciência e na tentativa de suprir a sua ausência, de preencher a sua falta ali na vida daquela criança. Mas o presente, ele não substitui presença. E isso aqui é algo importante que você não pode esquecer. Agora, podemos demonstrar amor para os nossos filhos através dos presentes? Com certeza. Mas ele sempre precisará estar associado com tempo de qualidade, com uma palavra de afirmação, sempre com a presença ali. Isso tudo é fundamental. Então, algumas sugestões aqui, caso o seu filho tenha essa linguagem de amor. Um desenho que você faz para ele, ele vai se sentir amado. Faça um desenho, uma dobradura, um chocolate, né? Uma flor colhida no jardim, um bilhetinho, um doce, às vezes algum lanche. Tudo isso vai fazer essa criança se sentir muito amada. Então, lembre-se que o tanque emocional dela precisará estar abastecido para que esse presente realmente seja entendido, seja percebido como linguagem de amor, demonstração de amor. Se ela não estiver abastecida com as outras 4 linguagens, esse presente será entendido como uma maneira de barganha ou uma forma de comprar essa criança. Então, você precisa preencher com as outras 4 linguagens de amor para que na hora que você chegar com esse presente, ele seja recebido realmente como uma demonstração de afeto, de carinho. A 5ª e última linguagem de amor é atos de serviço. Só o fato de você ser mãe, ser pai,
você já se comprometeu em servir o seu filho, pelo menos aí até os 18 anos de idade. Nós estamos o tempo todo servindo os nossos filhos, né? O ato de gerar é um ato de servir. A criação dos nossos filhos, ela é uma vocação orientada pelo serviço. Então, são muitos anos onde a gente serve eles. Nos primeiros anos, serve vestindo roupa, trocando fralda, dando banho, depois fazendo a comida, dando o alimento, serve levando. Aí quando chega na adolescência, você serve o seu filho, levando ele, sendo mãe turista, pai turista, levando nos lugares. Então, a gente está o tempo todo realmente servindo os nossos filhos. E à medida que eles vão crescendo, esse serviço ele vai diminuindo, a tendência é diminuir. Mas é importante sabermos que nós não apenas os servimos, mas estamos também ensinando eles a servir à medida que os servimos. O serviço ele não pode ser apenas entregar tudo de bandeja para os nossos filhos. Muitas pessoas elas até falham em gerar a independência do seu filho, em gerar filhos mais autônomos, filhos que são mais proativos, porque eles sempre recebem tudo de mão beijada. E você não pode confundir o fato de você amar o seu filho servindo com o fato de você servi-lo ensinando-o a servir. Porque você também demonstra amor a ele quando você o serve e você deixa claro: filho, fiz isso porque eu te amo, fiz isso para demonstrar amor para você e eu gostaria que você também me servisse dessa forma, demonstrando amor e afeto a mim. Eu acho interessante que o meu filho mais velho, principalmente, eu costumo falar isso para ele. Quando eu peço alguma coisa: filho, pega um copo com água para mamãe, por favor. E às vezes ele reclama: ai, eu não queria. Aí eu falo: você vai perder a oportunidade de servir, de honrar a mamãe? Eu gosto de reforçar isso, porque eu quero mostrar para ele que quando ele faz isso, ele não está apenas me obedecendo, ele está demonstrando o amor dele por mim e a honra que ele tem por mim. Então, é importante a gente ensinar os nossos filhos também que eles devem também servir. Assim a gente vai desenvolver habilidades neles e a autoconfiança, uma proatividade mais importante também. Então, para crianças que têm essa linguagem do atos de serviço como principal linguagem de amor, quando você nega uma ajuda a ela, é como se você estivesse virando as costas para ela, dizendo: você não é importante para mim, eu não ligo para você, não é importante o que você precisa. É realmente como se você dissesse que você não a ama. Então, talvez você tenha alguma criança aí que tem essa linguagem de amor e que ela precisa muito que você esteja junto com ela fazendo o dever de casa, que você a ajude na hora de arrumar a cama, mas você esteja lá pelo menos com a sua presença. Filho, vamos, eu vou te ajudar, estou aqui com você. Ou às vezes estudando junto com ele, preparando uma refeição junto com ele, na hora que ele está lá, fala: eu vou te ajudar, filho, eu vou fazer isso aqui junto com você, servindo realmente ele, às vezes separando seus brinquedos favoritos para ele brincar. Às vezes eu faço com meu filho, né? Na hora, vamos sair? E aí eu falo: filho, olha o que a mamãe fez para você. Eu preparei a sua mochila com os seus brinquedos para você levar. E ele fala: mamãe, obrigada, obrigado. E naquele momento eu me sinto feliz porque eu servi a ele e ele também se sente muito amado, porque ele fala: nossa, minha mãe separou os meus brinquedos que eu gosto para eu levar aqui para brincar. Então, essa é uma forma também de você demonstrar amor para o seu filho, ajudando a se vestir, enfim. Só precisamos ter muito cuidado com uma linha tênue aqui, que é de você não perder a oportunidade de gerar autonomia no seu filho. Então, se você também tem facilidade de demonstrar amor para o seu filho através de atos de serviço, só precisa ter muita sabedoria para você não passar do ponto fazendo aquilo que ele pode fazer ou deixando o tempo todo que ele receba tudo de mãos beijadas. Então, a gente precisa ter só sabedoria e cuidado com isso. Mas não perdendo também as oportunidades que temos de servi-los em amor. Às vezes fazendo até algo sem que eles peçam. Eles estão lá almoçando, você foi lá na cozinha, pegou um suco, falou: filho, olha, fiz esse suco para você. Isso também, dessa forma também a gente surpreende eles, demonstrando
o quanto nós os amamos. Então, para descobrir qual é a linguagem principal de amor, ou pelo menos as 2 ou 3 principais linguagens de amor dos nossos filhos, nós precisamos prestar atenção aos nossos filhos, a como eles se comportem. Então, preste atenção como seu filho se comporta à medida que você demonstra o amor daquele jeito. Faça um teste aí hoje mesmo. Comece a demonstrar amor para ele através de linguagem, das palavras de afirmação, tempo de qualidade, presença, serviço, atos de serviço, ou também através do toque físico. Comece a demonstrar através das 5 linguagens de amor e aí você vai prestando atenção como ele reage, como ele se comporta diante daquela sua expressão de amor para ele. Outro ponto é você prestar atenção ao que eles pedem com frequência, porque normalmente aquilo que ele pede muito, aquilo que ele fala muito é a necessidade, a principal linguagem de amor dele. Eu tenho uma filha que toque físico, para ela também é toque físico e palavras de afirmação. São grandes linguagens que ela tem. Então, ela, com frequência, mamãe, quero colinho. Mamãe, me dá um abraço. Aí ela chega, me beija. Então, eu já entendi que, através desses grandes pedidos dela, é uma linguagem de amor que ela tem. O outro, ele já pede muito, mamãe, senta aqui comigo, vamos fazer isso junto comigo? Ele sempre pede a presença. Então, isso já também mostra muito que ele tem a linguagem de amor como tempo de qualidade, como uma das principais. Então, e por fim, preste atenção em quais são as suas reclamações e necessidades. Então, às vezes, o seu filho também reclama muito de algo, né? Poxa, você nunca pode me ajudar. Poxa, ou às vezes, poxa, você não me dá um abraço, você não me deu um beijo. Se ele reclama muito disso, pode prestar atenção que isso pode estar associado à linguagem de amor que o seu filho tem. É importantíssimo descobrirmos a linguagem de amor dos nossos filhos, para que a gente possa se conectar com eles. Não apenas amando-os, dizendo que nós os amamos, mas que eles se sintam de fato amados. Então, não basta você apenas falar, eu amo meu filho. A gente precisa garantir que os nossos filhos estão se sentindo amados. O amor, ele é a principal base para a conexão com a próxima geração. Então, eu creio que o Senhor vai nos dar graça e sabedoria para encontrarmos a melhor forma de comunicarmos o nosso amor com os nossos filhos. Nós os amaremos, eles se sentirão amados e vamos nos conectar, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a gente viva intensamente o reino de Deus na nossa casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima.